os 3 dias de trevas. Essas profecias são verdadeiras ou são invenções? Ou é um misto de verdades e invenções? Qual que é a fonte dessas profecias? É o que nós conversaremos hoje com base justamente em fontes abalizadas que escrevem a respeito, que pesquisaram a respeito e que nos esclarecem muito o assunto e que muitas pessoas têm se perguntado. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Como eu disse, vários têm se perguntado a profecia dos 3 dias de trevas, exatamente de onde vem, porque existem muitas versões a respeito dos 3 dias de trevas. Então a gente fica com a impressão que é uma coisa meio de internet, que é mais boato do que realidade. Então eu fui pesquisar a respeito e, sobretudo, tive contato com um grande amigo nosso, o senhor Louis Dufour, é a pessoa que eu conheço, que é a fonte mais abalizada nessa matéria. Ele há décadas ele estuda as revelações, tanto a revelação oficial quanto as revelações privadas, com base em critérios muito sérios, muito sólidos. E um dos critérios principais, quando a gente fala de revelações particulares, é saber o que a igreja, o que a autoridade eclesiástica do local, sobretudo do momento onde quando ocorreram as revelações, o que diz a autoridade eclesiástica. Se é uma coisa contra a fé, se não tem nada contra a fé, se é algo que promove a verdadeira piedade, se é algo legítimo ou se é uma invenção. Enfim, esse é o primeiro critério. E o segundo critério é, se no caso, por exemplo, de um santo ou de uma pessoa em processo de canonização, o que o processo de canonização, propriamente as atas do processo, o que dizem a respeito dessa revelação ou dessa inspiração que o santo teve, enfim. Então são as fontes que foram a fundo no que aconteceu, foram a fundo na doutrina, nos escritos do santo ou da pessoa em processo de canonização e que nos dão muito mais, e que dão muito mais solidez àquele documento, àquela revelação, enfim. Então é com base nisso que nós conversaremos hoje. Talvez o vídeo hoje fique um pouco mais longo, mas é necessário para nós, enfim, pisarmos em solo firme no que diz respeito a esta profecia, que, ao meu ver, é importantíssima. Agora, esta profecia dos 3 dias de trevas, como nós veremos, ela tem algo que é baseada na própria Sagrada Escritura. Isso é uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo recentemente, após assistir uma palestra justamente do Sr. Louis Dufour. Aliás, os estudos dele, boa parte dos estudos que ele faz, ele publica num dos seus blogs, que são realmente muito bons. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e recomendo vivamente. Nós vamos ver que vários santos falaram sobre os 3 dias de trevas, existem várias profecias, inclusive o Padre Pio falou disso, e com relação ao Padre Pio, no final eu também vou deixar um link para um vídeo só sobre o que o Padre Pio fala dos 3 dias de trevas. Então vamos lá, passo a passo. Eu vou colocar aqui alguns slides com alguns personagens que falaram sobre os 3 dias de trevas. Bom, enfim, eu aproveito aqui já no início, aqueles que ainda não telefonaram, não ligaram para conseguir o seu adesivo gratuito de São Miguel, ainda dá tempo, podem ligar das 6 da noite das 6 da tarde até as 10 da noite. Eu recomendo também vivamente que peçam. Ele já está bento por um sacerdote e invoca justamente a proteção de São Miguel, que será tão necessária, como nós veremos também, nos 3 dias de trevas, de acordo com essas profecias. Vamos lá. Esse daqui, essa figura é do venerável Bartolomeu Holzhauser. Ele viveu entre 1613 e 1658 e é talvez o intérprete mais conhecido, assim, mais abalizado do Apocalipse. Ele escreveu, então, toda a explicação do Apocalipse, mas ele teve também certas inspirações divinas e que ele deixou por escrito. Eu vou ler apenas aqui, então, dessa compilação que eu tenho, apenas de revelações privadas,
que tiveram o aval da autoridade eclesiástica. Eu só estou tirando de fontes que têm o aval da autoridade eclesiástica, e essa daqui, nessa compilação, esse aqui é um deles. Bom, ele diz o seguinte, veja só, a gente compare com os nossos dias. Nós veremos, no momento que precede aos 3 dias de trevas e há um castigo, nós veremos por todas as partes as mais deploráveis calamidades. Tudo devastado pela guerra, os católicos oprimidos pelos hereges, pelos maus católicos. Mas em determinado momento se produz uma mudança admirável pelas mãos de Deus Todo-Poderoso, de tal maneira que ninguém pode imaginar humanamente. Eu estou selecionando só os trechos. Todas as heresias serão relegadas ao inferno. E falando mais sobre o castigo, ele diz: durante 3 dias a terra será submergida na obscuridade mais completa, da mesma maneira como antigamente foi no Egito. O anjo exterminador abaterá todos aqueles que se tenham levantado com ódio satânico contra a igreja. Então, vejam que os elementos vão coincidir nas várias revelações ou profecias. Então isso aqui é uma profecia do venerável Bartolomeu Holtzhauser. Nós temos aqui então, como vocês podem ver na tela, São Gaspar del Búfalo, de 1786 a 1836. Ele fala a respeito de um castigo de Roma, massacre de sacerdotes, 4 dias de carnificina. E ele diz, e no processo de beatificação, nos mostra uma das profecias que ele faz. Ele profetiza exterminação dos perseguidores impenitentes, os perseguidores da igreja, ao cabo de 3 jornadas. E ele diz o seguinte, aspas, aquele que sobreviva aos 3 dias de trevas e de espanto, crerá ter ficado sozinho na terra, porque ela estará coberta de cadáveres. Aqui é São Gaspar del Búfalo, fala novamente dos 3 dias de trevas. Bom, existe uma freira mística que é pouco conhecida, é Sor Palma Maria Adolorata, de 1825 a 1872 ela viveu. Ela também fala a respeito do castigo de Roma e depois da paz que reinará, que reinará depois do castigo. Ela diz o seguinte: as perturbações da revolução se unirão outros castigos como a peste e a fome. Sinais extraordinários aparecerão no céu. Haverá 3 dias de trevas, nem um só demônio ficará no inferno. Todos estarão pelo ar, e o ar será corrompido. Será a última praga. Depois, uma grande cruz aparecerá no céu, e o triunfo da igreja será tal que fará esquecer bem rápido todas as desgraças. A França será a primeira castigada e a primeira a ser reerguida. Curioso, né? Ela dá até um detalhe aqui. Desculpe. Dessa freira eu não achei foto. A freira, eu repito o nome, Sor Palma Maria Adolorata. Esta que está na tela agora, ela é mais recente, é Maria Júlia Yaeni. Eu creio que o nome se pronuncia Marie-Julie Yaeni, de 1850 a 1941. Sobre esta mística que tinha os estigmas, às vezes apareciam e sangravam e tudo mais, essa aqui que vocês veem na tela já é uma foto, não é mais uma pintura, é uma foto dela. E nós falaremos mais sobre ela no outro vídeo, porque ela dá vários detalhes do castigo. Mas hoje eu quero falar especificamente dos 3 dias. Ela diz o seguinte: haverá trevas físicas, porque as trevas podem ser morais também, né? Dentro da cabeça, as trevas espirituais. Mas ela fala, haverá trevas físicas durante 3 dias, e de dia haverá uma noite contínua. Somente as velas de cera benta poderão dar luz durante essa terrível obscuridade. Aqui começa a aparecer um elemento, e essa daqui ainda não é a principal, assim, mais conhecida e mais completa, mas ela dá um elemento que está em várias outras, que é
que a única luz que haverá nesses 3 dias de trevas será a vela benta. Bom, como nós conhecemos, né, várias dessas coisas que estão misturadas com imaginação e verdade se referem a isso, porque nas profecias originais, verdadeiras, também se refere a isso. Bom, somente os círios de cera bentas poderão dar luz durante essa terrível obscuridade. Só uma vela bastará para os 3 dias. É curioso ela dar esse detalhe. Mas nas casas dos ímpios, as velas não darão luz nenhuma. Ou seja, não adianta só ter a vela benta. É preciso praticar os mandamentos. Veja a importância, a gente sempre insiste aqui na devoção aos santos anjos, na prática católica, na busca da penitência, da conversão, da devoção a Nossa Senhora. A vela só acenderá para aqueles que procuram praticar a fé, aqueles que rezam o terço todos os dias, etc. Bom, isso é interpretação minha, certo? Agora eu volto para o texto. Nas casas dos ímpios, as velas não darão nenhuma luz. Durante esses 3 dias de trevas, os demônios aparecerão sob as formas mais horríveis e mais espantosas. Escutareis no ar as blasfêmias mais horríveis. Os raios penetrarão nas vossas casas, mas elas não extinguirão a luz das velas bentas. Nem o vento, nem a tempestade, nem os tremores de terra poderão apagar. Interessante, esse detalhe eu não conhecia antes de me debruçar sobre o assunto. Nuvens vermelhas como sangue percorrerão o céu, e o ruído do trovão estremecerá a terra. Raios sinistros virão das nuvens numa estação onde nunca há raios. Ou seja, os fenômenos da natureza acontecerão fora das estações em que eles são esperados, como mostra desse castigo. Eu vou então sair dos slides e entrar agora essa compilação que eu li, uma compilação que eu tenho de várias profecias a respeito. Eu vou entrar agora num texto preparado pelo Sr. Luiz Dufour, e que ele vai tratar digamos assim, da profecia principal, se a gente pode dizer assim, a respeito dos 3 dias de trevas, e que é de Santa Ana Maria Taide. Aliás, eu tenho ainda nos slides, eu mostro aqui já. Santa Ana Maria Taide, o corpo dela está incorrupto, como vocês podem ver na foto. Ela sofreu enormemente durante a vida, mas teve muitas revelações, ajudou vários papas. Ela morava em Roma, já fiz um vídeo a respeito dela. E as revelações que ela teve, as profecias dela, explicadas pelo Beato Palau. O Padre Pio também fala dos 3 dias de trevas, mas um amigo nosso, o Sr. Odair Gutierrez, já fez um vídeo só sobre isso. Portanto, eu não vou me estender sobre isso, eu vou deixar no final um link para o vídeo do que o Padre Pio fala dos 3 dias de trevas, certo? Então vamos para o que diz Beata Ana Maria Taide. O corpo dela está na igreja de São Crisógono, em Roma, certo? Então vamos lá. E aqui vai ficar interessante como a profecia dos 3 dias de trevas tem inclusive um fundamento bíblico, que não é só as pragas do Egito, que muita gente acha isso. Não, é as pragas do Egito. Não, tem muito mais do que isso. E nós veremos então, portanto, vamos respirar fundo, vamos ver esse tema. Bom, nos tempos do bem-aventurado Palau, essa visão dos 3 dias de trevas já tinha notoriedade. Mas a versão mais autorizada seria no processo de beatificação da Beata Taide. E encontra-se no testemunho de Monsenhor Raffaele Natali, confidente da santa e anotador de suas visões durante décadas. Ele depôs nestes termos. Então, como nós vamos ver, os 3 dias de trevas não são um fenômeno isolado, então tá tudo normal, vem os 3 dias de trevas. Eles estão dentro de um contexto de um castigo enorme que vem sobre a humanidade, do qual falou Nossa Senhora em Fátima também, e várias outras profecias. Beata Helena Aiello, nós temos visto no canal, né? Várias. Então, é um castigo enorme, dentro do qual se inserem os 3 dias de trevas. Então, vamos ver com calma. Caso você não tenha tempo, dê uma pausa no vídeo, assista amanhã, mas nós vamos hoje, então,
dedicar um pouco mais de tempo para aprender bem e ver tudo que é sério, que já tem saído a respeito dos 3 dias de trevas. Eu peço a gentileza daqueles que por acaso tenham visto algo de sério fora do que eu estou relatando aqui, por gentileza nos envie, que eu terei o prazer depois de acrescentar. Mas eu estou dando aqui tudo aquilo que eu pude encontrar de sério, né? Porque tem muita coisa também que às vezes é séria de si, mas não mostra a fonte, quer dizer, mistura as fontes, e aí fica difícil da gente averiguar. No ano de 1818, a serva de Deus me descreveu a Revolução de Roma e tudo o que aconteceu, e em seguida me falou muitas vezes, de um modo muito mais espantoso, dizendo que havia sido mitigada em atenção às orações de muitas almas amadas por Deus, as quais se tinham oferecido a ele para satisfazer a justiça divina. O que ela está dizendo é que, normalmente falando, já era para ter vindo esse castigo, mas almas que se entregaram foram vítimas expiatórias que empurraram para frente o castigo. Mas que viria um dia em que a iniquidade iria marchar em triunfo e muitos crentes bons haveriam de tirar a máscara. Veja, 2 sinais: a iniquidade marchando em triunfo. Vão fazendo a conexão com os dias de hoje, hein? Essas marchas por aí paradas que a gente vê, por exemplo, a favor da maconha. A iniquidade ia marchar em triunfo. Muitos crentes, entre aspas, bons, haveriam de tirar a máscara. O Senhor iria denunciar a cisânia, porque logo a seguir ele saberia o que fazer com ela. As coisas chegarão a um ponto tal, isso eu tudo citando, hein? São palavras do Monsenhor Natali, escrevendo que tinha visto a Beata Ana Maria Taide, e isso está no processo de beatificação dela. As coisas chegarão a um ponto tal que o homem não será mais capaz de pô-las em ordem. Vai fazendo as aplicações. Mas que o braço onipotente de Deus haveria de remediar tudo. Disse-me que o flagelo da terra havia sido mitigado, mas não o do céu, que será horrível, espantoso e universal. Ou seja, haverá um castigo de fenômenos naturais, haverá castigos de guerras, de pestilências, de fome, mas haverá depois um castigo do céu. Nosso Senhor não tinha comunicado nem às suas almas mais amadas na terra, que haveria de chegar inesperadamente e que os ímpios haveriam de ser destruídos, mas que antes de dito castigo, todas as almas que na sua época gozavam de fama de santidade teriam sido sepultadas. Imagina, o mundo desolado, já não há mais santos, ou pelo menos almas que tenham a fama de santidade, né? Que numerosos milhões de homens haveriam de morrer por causa do ferro nas guerras, outra parte em conflitos e outros milhões em mortes imprevistas. Entende-se que por todo o mundo. Em consequência, nações inteiras haveriam de retornar à unidade da Igreja Católica, muitos turcos, gentios e hebreus haveriam de se converter e os cristãos haveriam de ficar estupefactos, confundidos e admirados, vendo seu fervor e observância. Veja que maravilha, vem os castigos, ela vai falar agora dos 3 dias de trevas, mas depois disso virá uma grande conversão. Certo? Esse é o contexto no qual acontece os 3 dias de trevas. Numa palavra, ela me disse que o Senhor queria purgar o mundo e sua igreja, para o qual preparava uma nova safra de almas que, desconhecidas até então, haveriam de realizar grandes obras e surpreendentes milagres. Disse-me que, depois de a terra ter sido purificada com guerras, revoluções e outras calamidades, começaria o castigo do céu, o qual culminaria com uma convulsão geral de fenômenos meteorológicos dos mais espantosos, trazendo grande mortalidade. Então, eu vou pular um pouquinho aqui para ir mais para os 3 dias de trevas. O Beato Palau estudou isso, comentando isso, ele comentou um certo pormenor dos 3 dias de trevas atribuída a Beata Taide. O fato se anuncia da seguinte forma. Então, esse aqui é o Beato Palau, se referindo ao texto da Beata Taide. Enquanto num dia claro e sereno o sol estará em seu percurso, repentinamente se farão trevas,
tão densas que poderão ser apalpadas e tocadas, as quais cobrirão a face da terra. Interessante, então. É um dia límpido, de repente, trevas. O céu se apresentará sob um aspecto tão espantoso que, vendo-o, as pessoas fugirão e se esconderão no mais recôndito de suas casas, fechando portas e janelas, como no momento de uma tempestade arrepiadora. Espectros horripilantes aparecerão nos ares, dando uivos espantosos. Se por um momento a lua abrir caminho entre as trevas, apresentar-se-á vestida de sangue para quem tenha coragem de olhá-la. Esses serão dias de ira e de maldição, dias em que o anjo exterminador, como a morte montada em corcel acompanhada pelo inferno, visitará a casa do ímpio, do incrédulo, do homem que, cheio de arrogância, desafia a onipotência de Deus, assim como visitou o Egito, matando numa noite seus filhos, homens primogênitos. Perecerão de espanto muitíssimas pessoas que acreditarão ter chegado o mundo a seu fim e sentir-se-ão envolvidas por uma noite eterna. Veja os detalhes que ele dá, hein? Horrendas convulsões da natureza, durante os 3 dias de trevas, anunciarão que Deus, seu autor, está irritado, e a maneira como uma mulher energúmena se contorce quando o espírito de maldade é expulso de seu corpo, veja, assim como um possesso, fica se contorcendo, né? Quando o demônio é expulso do corpo, assim também a natureza, no ato de expelir de seu ventre esses anjos revolucionários, os demônios, que unidos ao homem iníquo transtornam todas as leis, fará sentir que chegou a hora suprema da renovação. Então veja, é bonito. Ao mesmo tempo é um castigo, mas é como tudo se contorcendo no momento em que os demônios serão expulsos da sociedade. No modo que nós estamos vendo hoje, o demônio domina a sociedade. Então é preciso que venha um castigo desse tamanho, mas com uma intervenção divina para expulsar esses demônios. Bom, entrando nas casas do ímpio, a morte passará velozmente e com seu alfange pegará anciãos, crianças, homens e mulheres. Quem ficar com vida procurará luz para ver os cadáveres, e o relâmpago descobrirá o rosto amarelo da esposa, da filha, do irmão, do pai. Isso é uma coisa terrível, né? Assustadora. Tentará auxiliar o moribundo, procurará fogo e este se negará a dar luz e calor. Que incrível! É incrível, nem o fogo. O justo, aquele que acredita, acenderá a luz e esta arderá ante o Senhor, enquanto o justo orará prosternado por terra, aguardando que o Deus das vinganças conclua sua visita e venha a sua misericórdia. Aqui está ele vai dar agora no próximo parágrafo um detalhe que circula muito e a gente vai ver que é verdadeiro. Fechará, o justo, né? Fechará portas e janelas e, recolhido no oratório com sua família, fazendo jejum, oração e penitência, humilhar-se-á ante o juiz que castiga o delinquente, enquanto o ímpio perecerá com sua impiedade. Isso é importante a gente ver no momento que a virtude parece difícil, faz bem a gente pensar nesse momento, em que aí ficará claro quem que tinha razão, quem seguiu os mandamentos, as práticas de piedade, quem rezou o terço, etc. Nesses 3 dias será Deus quem batalhará contra os insensatos que agora insultam a sua onipotência. Outra coisa interessante, Deus que batalhará contra os insensatos, não mais os justos, que a todo dia nós temos que dizer não aos maus exemplos, não às más solicitações. Nos 3 dias de trevas, Deus batalhará contra os insensatos, que agora insultam a sua onipotência. O orbe inteiro, o mundo inteiro, acompanhá-lo-á montado para confirmar a verdade católica. Ou seja, o mundo vai acompanhar a ira
e a justiça e a misericórdia de Deus. Ou seja, a natureza, os fenômenos acompanharão isso, né? E farão coro ao que Deus está fazendo. E retirando-se do campo de batalha, vencedor e triunfante sobre as trevas, Deus jogará os espíritos que as produzem ao fogo eterno do inferno. Então, é interessante que numa das profecias que a gente viu, saíram todos os demônios do inferno para infestar e para tentar o seu último golpe contra a igreja, contra a civilização cristã, contra os bons, e aí é o momento em que Deus age e os expulsa e os coloca para sempre, e os coloca no inferno e trancafia lá. Bom, isso diz o bem-aventurado Palau. Depois ele foi estudar, porque ele diz, bom, mas será que isso não é uma referência ao que já aconteceu no Egito? E então ele foi estudando e chegou à conclusão que não, que na própria Sagrada Escritura existem trechos que falam num castigo ainda por vir. Eu continuo lendo aqui. Do processo da própria venerável Taíde foi tirada a predição dos dois grandes castigos, um do céu e outro da terra. Esse é o Beato Palau, novamente, se referindo ao texto do processo de beatificação da Beata Ana Maria Taíde. Terminado o castigo da terra, que consistirá em guerras, revoluções e outras calamidades, virá o castigo do céu, que, segundo outra profecia da mesma Taíde, se explica assim. Então, aqui a gente vai ver que vai acrescentando detalhes. Grandes trevas deverão vir e estender-se por todo o mundo durante 3 dias e 3 noites. Serão tão espessas que não se verá absolutamente nada, sendo ao mesmo tempo pestilências, e ferirão sobretudo os inimigos da religião, sem que por isso se acredite que o açoite atacará somente a esses. Ou seja, não é dizer, eu rezei, não vai acontecer nada comigo. Não, acontecerá também aos justos, mas sobretudo aos inimigos da religião. Enquanto durar, luz alguma fornecerá claridade, fogo algum poderá brilhar. E só as pessoas que tiverem velas bentas poderão ver. Aqui ela introduz o que nós tínhamos visto em outros, anteriormente, né, neste vídeo, e ela introduz o mesmo conceito. Recomenda-se não tratar de penetrar na escuridão do céu durante as trevas, porque toda pessoa que se puser na janela ou sair de sua casa para tentar descobrir o que está acontecendo no firmamento, ficará fulminada no ato. Isso é outra coisa que também a gente vê às vezes circulando, não sabe se é verdade ou não é. Segundo esta fonte, é. Durante todo o tempo que durar a prova, ela vai repetir colocando novos detalhes, se deverá passar em oração e, sobretudo, rezar o Santo Rosário e aguardar, num estado de prova e humilhações, que o Senhor nos conceda de novo a sua misericórdia. Eu vou pular um pouquinho. Repete a Beata Maria Taíde. Nestas circunstâncias, as janelas deverão ficar fechadas, devendo-se evitar debruçar sobre elas, e será imperioso rezar o Santo Rosário e fazer orações. Então, sempre que o confessor dela perguntava de novo, como é que vão ser os 3 dias de trevas, ela reafirmava os mesmos conceitos e se lembrava de um aspecto novo. Ignoramos que caráter tem essas predições, porque não sabemos o que a Igreja, única autoridade na matéria, declarou sobre elas, diz o Beato Palau nessa época. É certo que Deus não precisa de meios extraordinários para dar o triunfo à Igreja, mas é também verdadeiro que em seus inescrutáveis desígnios pode querer confundir com prodígios a soberba e a maldade de seus inimigos. E aí o Beato Palau foi buscar na Sagrada Escritura, primeiro, a imagem, o que aconteceu no Egito, e eu vou só dar o capítulo, porque não ficar longo demais, capítulo 10 do Êxodo, sugiro a todos que leiam, que dá vários detalhes, e ele mostra como Ezequiel, Isaías, que eu vou ler alguns trechinhos, dão alguns detalhes interessantes sobre esse outro 3 dias de trevas que deve vir, e que pelos sinais todos nós vemos que nós não estamos muito longe, porque a iniquidade está chegando a um ponto simplesmente inacreditável em nossos dias. Bom, o santo carmelita perguntava, isso prega a venerável Taíde, acontecerá mesmo? Poderá ser? Quando será? Se vai suceder, em que época se dará?
E ele diz: responderemos expondo simplesmente a nossa opinião, filha de profundas meditações. Então, Beato Palau chegando à conclusão dos estudos. Primeiro, isso aconteceu uma vez, logo pode vir a ser em outra época em que convém a glória de Deus. Lê-se no capítulo 10 do Êxodo: disse Deus a Moisés: estende tua mão ao céu e desçam trevas tão densas que possam ser apalpadas, etc. Eu vou então pular a parte disso, porque é mais conhecida, e eu vou para o livro da sabedoria. No capítulo 17, o livro da sabedoria descreve com pormenor o que aconteceu durante os 3 dias de trevas, com que Deus flagelou os egípcios por meio de Moisés, e que tem relação com o que acontecerá nos outros 3 dias de trevas. Sabedoria, capítulo 17. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro. Eu vou pular isso aqui. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam os egípcios não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles e taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhe apareciam. Veja que nas profecias se referem também a isso. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era impotente para alumiar esta noite sombria. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria a que eles pretendiam evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. É o momento em que tudo fica claro, o momento do castigo de Deus, em que fica claro o que é bom, o que é ruim, quem que estava seguindo realmente a virtude, quem que estava simplesmente inventando. Mas vamos lá, eu vou passar para os 3 dias de trevas de acordo com Isaías, Ezequiel e Joel. Vamos lá, primeiro para Isaías. Capítulo 13. Aquilo que Deus fez pelas mãos de Moisés... Desculpe, esse aqui é o Beato Palau, então se referindo a esses profetas, e ele vai citar. Aquilo que Deus fez pelas mãos de Moisés no Egito, pode agora renová-lo no mundo inteiro pelas mãos de um outro homem? Perguntou-se o Beato Palau e respondeu: sim, pode. Fará? Sim. Como se sabe? Ouçamos os profetas. Ou seja, o Beato Palau agora, ele passa de dizer, olha, pode acontecer, pode muito bem acontecer, para dizer que acontecerá. Ouçamos os profetas. Aí ele cita os profetas. Diz Isaías, capítulo 13. Eis que vem o dia do Senhor, cruel, cheio de indignação, ira e furor. Reduzirá a terra a uma solidão e exterminará dela os maus. As estrelas negarão sua luz, o sol no momento de nascer ficará nas trevas e a lua se vestirá de luto. Nesse dia visitarei a maldade do mundo inteiro e minha visita será contra a iniquidade do ímpio. Cessará a soberba dos infiéis e humilharei a arrogância dos fortes. Isso é Isaías. E o Beato Palau, então, está se referindo a isso como ligado aos 3 dias de trevas que ainda estão por vir. Ezequiel capítulo 32, descrevendo o castigo do ímpio, diz: o céu ficará encoberto e as estrelas encapotadas como um véu negro. A nuvem esconderá o sol e a lua não dará luz. Desaparecerá a luz de todos os astros do céu e espalharei as trevas sobre tuas terras. E cita, por fim, Joel capítulo 2, haverá no céu prodígios grandes e a terra se encherá de sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua se vestirá de sangue, antes que venha o dia do Senhor, grande e horrível. E ele fala, né, que pessoas, apóstolos, serão escolhidos para, durante esse tempo, explicar aos homens, isso durante o castigo, né, geral, não necessariamente os 3 dias de trevas, mas para explicar aos homens o que está acontecendo. E mostrar, né, provar que aquilo é um castigo de Deus, não é aquecimento global, mudança climática, sei lá o quê. Não. Bom, e nessa perspectiva, conclui o Sr. Luiz de For, os 3 dias de trevas constituiriam o lance determinante da vitória final da igreja. Ou seja, uma coisa que parece assustadora e de fato é no fundo o prelúdio
da grande vitória da Santa Igreja sobre os seus inimigos, a vitória da civilização cristã, e depois uma era de paz prometida por Nossa Senhora em Fátima. Você lembra que em Fátima ela disse: por fim, meu imaculado coração triunfará. E existem muitas outras profecias sobre o que vem depois dos 3 dias de trevas e desse grande castigo. Mas nós vamos ficar aqui por hoje. Eu vou deixar aqui um link para o que diz o Padre Pio a respeito dos 3 dias de trevas. Espero que isso tenha ajudado. Se quiserem mais esclarecimentos, por favor, coloquem nos comentários. Eu pesquiso um pouco e, se for o caso, fazemos mais um vídeo explicando alguns outros detalhes. Muito obrigado. Não deixe de ligar para pedir seu adesivo e nos vemos amanhã, se Deus quiser.